Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. No dia de hoje nós vamos meditar os capítulos 8, 9 e 10 da Carta aos Hebreus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, começo esse terceiro dia da Carta aos Hebreus dizendo que eu estou extremamente feliz e satisfeito com a nossa caminhada. Desde quando o Padre começou a fazer os vídeos no YouTube, ali na época da pandemia, em 2020, penso que esse está sendo o nosso trabalho, a nossa missão mais importante, algo que vai ficar por muito tempo. Algumas pessoas já me procuraram dizendo assim: Padre, eu me ofereço para digitar esse conteúdo e nós um dia publicarmos, como se fosse um livro. Isso daqui vai ficar algo escrito para sempre, para ajudar as pessoas a lerem a Sagrada Escritura. Então o Padre disse que agora nós não vamos tomar decisão nenhuma, mas pode ser que um dia tudo isso seja digitalizado, editado, melhorado para ajudar os católicos depois a entenderem a Bíblia. Que alegria, que alegria. Também eu fico muito feliz quando observo os comentários. Tem várias pessoas que fazem perguntas, dão sugestões. Infelizmente, eu peço desculpas por isso, Padre consegue responder pouquíssimos comentários, pouquíssimos comentários. Quando vocês verem uma pergunta, um comentário que pede ajuda, se vocês souberem a resposta, entra ali e comente para a pessoa: olha, eu penso que é isso. Vai lá e comenta. Por quê? Porque a gente já está se ajudando. Aqui aqueles que vieram de aventureiros, de curiosos, essa turma já ficou pelo caminho. Aqui quem está aqui praticamente vai até o final do ano. Vai até o final dos nossos estudos. Então nós somos uma família. Então se vocês encontrarem alguma pergunta, alguma dúvida, as pessoas pedem muitas vezes link dos grupos de WhatsApp, tem pessoas que querem colaborar com a manutenção dos vídeos, tem pessoas que perguntam muitas vezes como que faz para receber vídeos antigos. Então qualquer coisa, se vocês souberem, coloque ali o comentário, ajude as pessoas, ajude nós a melhorarmos a nossa evangelização. Então isso é um trabalho que nós fazemos em comunidade, uma comunidade virtual. Então eu expresso aqui a minha alegria, o meu agradecimento por todos vocês que estão até aqui. Eu posso dizer, quem perseverar vai ver coisas muito maiores. Até agora a gente já viu coisas grandes. Quem perseverar verá coisas muito maiores. E eu, como padre, permita-me, antes de começar aqui o dia, a reflexão propriamente dita, que alegria no meu coração, tantas pessoas dizendo: Padre, muito obrigado, porque se não fosse esse projeto, eu não teria condição de ler a Bíblia. E olha quantas pessoas que vão ler pelo menos uma vez na vida, naturalmente, antes de morrer, que vão ler pelo menos uma vez a Bíblia toda. Então que alegria, que alegria. Persevere, não abra mão dos nossos estudos. Deve ser uma prioridade na sua vida religiosa, na sua vida espiritual. Não abra mão, é uma chance de ouro, é uma chance de ouro. Não abra mão. Se Deus quiser, todos os católicos, esse vídeo já alcançou inúmeras pessoas desde o primeiro dia, e aí cada um sabe se consegue esse ano, se não, se quer ou não quer, mas todo católico tem a possibilidade de ser acompanhado por um padre, de ler a Bíblia toda. Então, para mim é uma grande alegria. Que alegria quando eu leio: Padre, graças a esses vídeos, graças a este estudo, eu vou conseguir ler a Bíblia pela primeira vez. Então, que alegria, que alegria. Durante o seu dia, reze uma Ave Maria por nós que estamos preparando o vídeo. Reze para Deus dar saúde, proteção, nos ajudar a perseverar. Aproveito uma vez mais e agradeço todas as pessoas que contribuíram. Quem contribui financeiramente, quem mantém esse canal não é o YouTube, não são propagandas, não são empresas, não é monetização, são pessoas que gostam e acreditam no trabalho. Então, quando nós começamos aqui a fazer os vídeos, o objetivo das doações era para manter o canal. Depois, a família cresceu, manter o canal e um site que nós temos
www.padredanielscj.com.br. E aí depois crescer um pouco mais ainda a família, nós estamos mantendo um seminarista, um jovem que vai ser padre. Se conseguirmos, vamos manter 2. Então, que vocês ajudam, isso daqui está sendo investido na formação de um padre, e eu vou acompanhar esse seminarista para ele ser um bom padre. Então, quem envia, temos aqui o Pix, muito obrigado àqueles que já enviaram, quem colabora com o canal está ajudando a manter o canal, a manter o site e também formar um futuro padre. Irmão, irmã, é muito denso, é muito bonito, é muito denso. O padre vai mostrar aqui as anotações que eu fiz. Sempre eu tenho aqui um caderno, tem um caderno aqui de capa preta, então vocês veem que já tem muitas folhas. Olha aqui o dia de hoje. Olha aqui o dia de hoje. Olha o tanto de anotação. Então esse daqui é o dia de hoje. Vamos ver o dia de amanhã. Olha, então é muita anotação. Tem gente que vai fazer um print, vai copiar, não tem problema nenhum. Então, olha quantas informações. Então, muitas vezes o padre está lendo os tópicos aqui para conversar com vocês. O capítulo 8 é o capítulo central. O capítulo 8 é o capítulo central. Aqui nós estamos no coração daquilo que nós chamamos daquilo que é a carta aos Hebreus. Então, hoje é o capítulo 8, 9 e 10. Quando nós vemos o capítulo 8, ali no começo do capítulo 8, já mostra a superioridade de Cristo. Superioridade em que sentido? Superioridade em relação ao culto, ao santuário e à mediação que ele realiza como sacerdote. Então Jesus é sacerdote. Todo sacerdote oferece sacrifícios a Deus. E aquele sacrifício que Jesus ofereceu, a celebração que ofereceu, que foi na cruz, ela é superior em que sentido? Em agradar a Deus, em culto. Ela é superior em relação ao quê? A santuário, porque antigamente o santuário era a tenda da arca, era a tenda da promessa, a tenda da aliança, mas também a tenda do encontro, que caminhava no meio do povo. Então, a celebração, o culto é superior. O santuário é superior. E a mediação também é superior. Cristo é um sacerdote, sumo sacerdote superior no culto que realiza, no sacrifício que realiza, que é a mediação, e também no santuário que foi realizado tudo isso. Por quê? Porque o santuário é ele mesmo. O tema mais importante deste 8º capítulo, talvez dessa carta toda, o tema mais importante é: nós temos um sacerdote que se assentou à direita do trono, na majestade do Pai, que intercede por cada um de nós, que como sacerdote pagou pelos nossos pecados. Esse sumo sacerdote, ele oferece sacrifícios, podemos dizer assim, sacrifícios e dádivas. Se Jesus estivesse aqui na terra, aqui é algo que aparentemente parece que é um erro do autor e não é, lá na frente ele vai mostrar por quê. Se Jesus estivesse aqui na terra, ele não ofereceria sacrifícios como os outros. Por quê? Porque Cristo ele não veio apenas para oferecer sacrifícios. O que Cristo realizou é algo muito acima de apenas oferecer sacrifício. Ele restabeleceu uma aliança. E quem faz aliança é só Deus. A primeira aliança foi realizada por Deus, ali de uma forma mais concreta entre Deus e Abraão, e aqui Cristo não veio só oferecer sacrifício, ele veio realizar a segunda aliança. E aí depois o filho de Abraão, o neto de Abraão, Jacó, ele teve 12 filhos. E aí Jesus, que é aquele que representa, que é muito superior, mas que representa Abraão, ele teve 12 apóstolos. Então o que Jesus veio? Ele não veio apenas realizar um sacrifício, ele veio substituir a primeira aliança por uma aliança definitiva e uma aliança perfeita. Por que ele é mediador? Ele é mediador de uma aliança que é muito superior à primeira aliança. Primeira aliança, aliança do Antigo Testamento, ela tinha se tornado velha, antiga, e tudo aquilo que ela tinha realizado estava prestes a desaparecer. E desapareceu. Por quê? Porque a plenitude tinha chego, tinha acontecido com Jesus. Ali, se nós vamos no capítulo 9, nós vamos ver novamente a comparação da primeira aliança e dessa segunda aliança, que foi realizada de forma definitiva por Cristo. A primeira aliança, aqui é muito interessante, muito interessante. A primeira aliança, quais são as características da primeira aliança? Que é a aliança do Antigo Testamento. Qual que é a característica da primeira aliança? Um ritual para culto, um santuário terreno, uma tenda, um local chamado santo, um local chamado Santo dos Santos, altares de ouros, perfumes, o bastão de Arão,
os querubins na arca e sempre presentes nos lugares santos. Os sacerdotes entram e servem a Deus na tenda. Havia um sumo sacerdote que entrava uma vez por ano nos Santos dos Santos e oferecia sangue pelos sacrifícios dos outros. Esses sacrifícios da primeira aliança, eles eram sem eficácia. Por quê? Porque eles, por mais que eram oferecidos por um sacerdote, por alguém que era retirado do meio do povo, ele era oferecido por pessoas carnais, ele é oferecido por pessoas humanas. Ele, por mais que as pessoas quisessem agradar a Deus, eles eram imperfeitos. Aí agora nós olhamos o sacrifício que realiza a segunda aliança, o que foi realizado por Cristo. Por que a segunda aliança é superior? Segunda aliança é superior porque Cristo veio como sumo sacerdote para bens vindouros, para bens eternos. A segunda aliança é superior porque ele atravessou uma tenda que é muito maior e é muito mais perfeita, e ela é obra do próprio Deus, porque ele é o próprio Deus. A segunda aliança, e a aliança que é perfeita, que foi a aliança de Cristo, ele entrou uma só vez no santuário, não com sangue de bodes para obter a redenção eterna, não com sangue de animais para purificar, mas ele entrou uma vez por todas no santuário com o Espírito Santo para oferecer ao Pai um sacrifício eterno e único, onde ele mesmo era o cordeiro, um cordeiro sem mancha, que purifica muito mais do que a primeira aliança. E aí, se nós seguimos adiante, nós vamos perceber que Cristo também ele é um mediador. Ele é um mediador desta aliança. Por que ele é um mediador? Porque a sua morte, ela resgata as transgressões que aconteciam na primeira aliança. E aí, nós também vamos ver que onde existe um testamento, precisa haver alguém para que observe aquele testamento, alguém que analisa, que vê e conhece aquele testamento. Então Cristo, ele veio realizar um novo testamento, uma nova aliança com o seu povo. Com o sangue de Cristo derramado, e aqui é a grande diferença em relação ao sangue dos bodes, dos animais, o sangue de Cristo. Com o sangue de Cristo derramado, ele purifica tudo e faz remissão de todo o pecado, porque ele ofereceu o seu próprio sangue, um sangue que é perfeito. Uma vez por todas e até o fim do mundo, manifestou o seu poder para abolir os pecados pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio sacrifício. E aí o capítulo 9 termina dizendo assim, isso daqui com todo respeito aos espíritas, mas já resolve qualquer problema sobre reencarnação, capítulo 9, versículo 27. O padre não vai ler para o vídeo ganhar em agilidade, nós podemos ser mais rápidos. Padre, qual versículo que você gostou mais? Aqui eu preciso ser muito sincero, todos. Esses capítulos aqui da carta aos Hebreus, é muito difícil escolher um capítulo, um versículo só. Às vezes eu menciono um ou outro, mas todos chamam a atenção. Teologicamente, religiosamente, no sentido de doutrina, capítulo 9, versículo 27 é muito importante, porque aqui já resolve o problema da reencarnação. Todos devem morrer uma só vez e depois da morte ser julgado, encontrar diante de Deus para o julgamento que é definitivo. Então não existe reencarnação, nasce uma vez, morre, nasce de novo, morre, nasce de novo, e aí Deus ele pega uma alma, ele pega um corpo novo, ou de animal, ou de outra coisa, ele pega um corpo novo e coloca em uma alma velha, como se fosse uma reciclagem. Não tem isso. A morte é uma vez só. Por mais que é muito cômodo, muito gostoso dizer, você vai ter outra chance, vai nascer de novo, vai se reencarnar. Não. Carta aos Hebreus, capítulo 9, ali versículo 27 seguintes diz, o ser humano, ele está definido ao ser humano, que ele morra apenas uma vez, imediatamente ele seja julgado. Capítulo 10, ali nós vamos encontrar de uma forma muito clara, aqui falando novamente sobre o sacerdócio, mas de uma forma também ainda mais profunda sobre o sacrifício. Mostra a imperfeição dos sacrifícios antigos e a perfeição do sacrifício de Cristo. Por que os sacrifícios antigos eles eram imperfeitos? Porque eles eram como uma sombra. Eles eram intermináveis e não eliminavam os pecados. Esse sacrifício da antiga aliança era sacrifício que precisava ser sempre renovado. Então por que ele não era eficaz? Qual é a ineficácia dos sacrifícios do Antigo Testamento? Qual que é a razão? Eles eram sombras, intermináveis, não pagavam por todos os pecados, precisavam ser sempre repetidos. Por que o sacrifício de Cristo ele é eficaz e superior a qualquer outro sacrifício? Porque o que Jesus venceu
porque pela sua vinda, pelo seu sofrimento na carne, ele vence o pecado. Ele vence o pecado por quê? Porque ele foi sem pecado, porque ele foi e é o próprio Deus no nosso meio. E aí o texto diz que depois do sacrifício de Cristo oferecido, que espera por cada um de nós é só o nosso julgamento. O texto também apresenta ali no finalzinho que Cristo, ele é a transição. Através do sangue dele, nós entramos em um novo santuário, nós entramos em um novo patamar, em uma nova realidade de vida. Nós já podemos entrar na vida eterna. O texto, esses capítulos terminam dizendo do perigo, do risco, da atenção que nós devemos ter contra a apostasia. O que é apostasia? Aqui nós estudamos nos primeiros capítulos que esta carta foi escrita em um contexto onde muitos estavam voltando a ser judeus, muitos estavam deixando a fé, muitos estavam buscando caminhos mais fáceis. Então, o autor novamente ele recorda que todos devem perseverar na fé, perseverar até o fim, que eles terão recompensa. E mostra também o perigo da apostasia. O que é apostasia? É a negação da fé. Jesus é filho. Jesus é sumo sacerdote. Jesus é aquele que realiza o sacrifício de uma vez por todas. Queridos irmãos e irmãs, que Deus lhe ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus nos dê a graça de caminharmos até o fim, com muita fé, com muita perseverança, que Deus nos ajude a mergulharmos e entendermos aquilo que nós estamos rezando e estudando. O que Jesus realizou é irrepetível e isso se torna presente em cada Santa Missa. Na Santa Missa, na Eucaristia, a ação, a salvação realizada por Jesus não é algo que nós agradecemos apenas espiritualmente. Nós tocamos, celebramos e nos tornamos um junto com Ele. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós somos cristóforos, portadores de Cristo. O nosso corpo e o corpo dele se tornam um só. E a melhor maneira que nós temos de celebrar esta salvação que ele realizou, novamente, é participando da missa. Quando nós meditamos a carta aos Hebreus, nós lembramos de tudo aquilo que foi apresentado lá no Pentateuco. E aqui nós vemos tudo aquilo sendo coroado, aperfeiçoado, alcançando a sua plenitude. É como se um aluno, um estudante, ele vai estudando, ele vai tendo a preparação, de repente ele tem a formatura e começa a trabalhar. Jesus é como se fosse a formatura de todo aquele caminho que aconteceu no Pentateuco. Padre, mas eu não entendi, padre, hoje é difícil de entender porque quem corta a lenha ao sábado é morto. Não precisa entender, não precisa mais fazer isso. Lá naquela época eles precisavam entender e fazer, agora não precisa. Padre, eu não entendo porque precisa guardar o sábado, não precisa mais, porque ele já ressuscitou e agora ele pede para guardar o domingo, participar da missa aos domingos. Então aquilo ali foi uma pedagogia preparatória para aquilo que seria realizado de forma perfeita e definitiva em Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante. Tem gente que gosta quando o padre diz isso. Então, mais uma vez mais, vamos adiante e no final do ano vamos celebrar um ano lendo a Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe, permaneça firme e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.